Olá, amigos da TV Tribuna, Esportes de Primeira, hoje falando de literatura esportiva. Essa área do esporte, que inclusive aqui no Rio Grande do Norte tem crescido muito, tem surgido. Antigamente, raramente se escrevia alguma coisa em relação à literatura, mas agora tem surgido, graças a Deus, tem evoluído a nossa profissão, isso é muito importante. Eu estou aqui com mais um autor, Rafael Moraes, que escreveu aí Futebol com Sotaque Potiguar. Crônicas publicadas na Carta Potiguar, são 38 crônicas. Rafael, o desafio de escrever, porque é muito simples, a linguagem esportiva é completamente diferente do que você colocou nesse livro. Qual foi o desafio de escrever? O desafio foi tentar mostrar que o futebol não é apenas um jogo dentro de 4 linhas, né? Não é apenas aquele espaço reduzido de um campo de futebol. O futebol ele permeia muitos assuntos. Você pode usar o futebol como uma desculpa para falar de vários assuntos. Eu falo de política, eu falo de cultura popular, eu falo de ditadura militar, eu falo de gestão, corrupção, vários assuntos que a gente pode fazer uma relação com o futebol, porque o futebol é uma mini sociedade. É verdade. Né? É como se fosse uma coisa fechada ali dentro. Mas na realidade tem muita relação, e a gente estava até conversando aqui antes, né? Tem muita relação com a economia, com a política e com muitas coisas. O interessante é que, apesar do livro ser um futebol com sotaque potiguar, você fala de coisas que não são necessariamente aqui do estado. O sotaque é nosso, mas são coisas... E qual é a relação que você faz, por exemplo, com que você escreve alguns assuntos, como sobre a FIFA, como sobre o futebol mundial e o futebol local? Eu escrevo várias modalidades, e outras modalidades também. Lógico que, prioritariamente, eu escrevo sobre futebol, porque 80% da população, do público que gosta de esporte, gosta do futebol. Mas eu escrevo a FIFA, eu falo muito sobre a corrupção, os casos que aconteceram nos últimos 2 anos, né? As prisões. Tem uma crônica aí que é o time dos desmoralizados. Os desmoralizados, certamente, são aqueles dirigentes que foram presos, incluindo José Maria Marim, que era vice-presidente da CBF, né? Virou presidente depois, né? E acabou... Quando ele foi preso, ele era o vice-presidente. Ele era o vice. Já num golpezinho, né? Isso. Eu falo muito sobre gestão esportiva, gestão administrativa dos clubes, né? Tentando justificar por que os clubes locais, por exemplo, não conseguem subir para uma Série A. Todo mundo questiona lá fora, né? Sim. Mas, e as respostas são sempre as mesmas. Não, mas a gente tem como justificar. Existem vários fatores, incluindo a gestão administrativa, a gestão do marketing, que isso tudo justifica o porquê que os nossos clubes não conseguem crescer. Eu falo sobre cultura popular e a literatura, ela dá essa abertura de você poder... Aquela tal da licença poética, né? Eu posso brincar com as palavras, eu posso escrever indiretamente para uma pessoa, sem essa pessoa saber que é para ela. Legal. Então, é isso que me encantou, isso que me fez escrever crônicas a princípio, né? Não é um texto quadrado, é um texto mais poético. Você tem 38 crônicas. Você pensou como foi a escolha, o processo de escolher essas 38? Me perguntaram muitas vezes, Itamar, sobre como foi o processo, né? Quando eu parei e decidi, vou escrever um livro. Eu respondo o seguinte, eu não parei para escrever um livro. Eu comecei a escrever as crônicas aleatoriamente, de acordo com a inspiração, o que eu assistia, o que eu via, o que eu lia nos jornais, o que eu lia em livros, né? Eu consumi muitos livros, eu li muitos livros nesse período e os textos foram saindo naturalmente, sem pensar em publicar um livro. Com o tempo, eu percebi, não, dá para fazer uma seleção aqui, pegar as melhores e publicar, fazer um livro. E a seleção foi assim, eu tinha mais ou menos 60, 70 textos escritos e eu tinha que ter um limite de páginas. Sim. Então, eu fui lá, a editora me falou que tinha que ter entre 120 e 130 páginas, selecionei as melhores e depois fui fazendo um filtro, aí prevaleceu o meu gosto, seu né? gosto. Porque você escreve, é uma coisa interessante, você escreve a primeira, daqui a 10 textos você vai perceber que a primeira, aquela não ficou boa. Sim, o problema é que texto você abandona, você não conclui, né? Esse aqui é o problema. Se você for concluir, você não conclui nunca. Mas no caso estavam concluídos, mas eu meio que prefiro esses outros, entendeu? Mas a seleção foi assim, as melhores mesmo. Inclusive tem alguns textos foram escritos depois. Sim. Depois do livro editado, já em edição. E não entraram, né? E eu lamento muito, porque tem textos bons que não entraram. Ou seja, já tem lenha, né, para mais uma fogueira aqui. Já tem. Olha só, Rafael, é o seguinte, lembrando que o livro foi editado pela editora Penalux, não é isso? Isso. Olha só, eu estava olhando, a gente não vai ler tudo, né, do livro, a gente tem aqui o livro, se vocês quiserem dar uma olhada aqui, ó.
A gente tem aqui o livro, eu não vou dizer tudo, porque senão ninguém vai querer comprar. Aí vamos dizer só por partes. Tem umas coisas interessantes que eu paginei, não li todo o livro, mas vou ler, prometo a você. Recebi aqui já uma dedicatória legal. Olha só, não ao jornalismo esportivo de afago. O que é esse não ao jornalismo esportivo? O que é o jornalismo de afago? Jornalismo esportivo de afago é aquele que só fala bem. Sim. Que passa a mão na cabeça, mesmo que a notícia, o personagem da notícia esteja errado, esteja cometendo algum ato que não é correto, né? É você levar ao seu ouvinte, ao seu leitor, ou seu telespectador, no caso, a notícia como ela é, né? A verdade, independente se você vai agradar um ou outro, agradar ou desagradar alguém. Então você não pode afagar, você precisa levar a verdade, ser honesto com o seu público, né? Isso que eu tento dizer nessa crônica. E também eu faço uma relação com a tal da Leifertização, que é o jornalismo esportivo de sapatênis, né? É verdade, estilo Thiago Leifert, que é muito mais brincadeira, muito mais entretenimento, porque o esporte também é entretenimento, a gente não pode negar, existe esse filão, mas Mas mesmo nesse filão você pode aproveitar para falar de coisas sérias e importantes, dá né? Sim, dá para transformar realidades através das notícias. Para o desenvolvimento do esporte. Exato. A gente eu estava vendo, tem outras crônicas interessantes, algumas que tem algumas histórias engraçadas. Qual é a história mais engraçada que você destacaria aqui desse livro? Eu gosto da história do Birita, é um personagem que eu criei. Coincidência, né? Eu não tinha visto. Foi uma história baseada em fatos reais, que eu não coloquei os nomes das pessoas, mas com um pouco de ficção no meio, né? O Birita é um massagista de um clube de futebol. Ele gosta de tomar uma biritinha de vez em quando, né? E aí ele teve uma discussão com a esposa e bateu foi bater, tentou agredir o filho e acabou agredindo a esposa. E aí no dia seguinte ele viajou com o clube para uma viagem, um jogo fora da cidade, e passou a viagem inteira com os jogadores, toda a delegação do time, enchendo o saco dele, dizendo que quando ele chegasse em Natal, no aeroporto, isso aí em Natal, né? Se passa em Natal. Sim. Quando ele voltasse para Natal, a Federal estaria no aeroporto já para prender ele, porque ele foi denunciado na Maria da Penha. E aí os jogadores entregam cartão de advogado, você vai precisar, entregam uma cópia da Lei Maria da Penha para você já se preparar. Começam a tirar onda, né? Tirar aquele sarro com ele. Quando ele volta para Natal, a polícia não estava lá, a mulher não denunciou. Ele, lógico, não foi preso, mas nunca mais pôde... Separou da mulher, na verdade, Sim. né? Eu contei até o final da história, não devia ter contado, né? É uma ressaca. Mas tem muitas nuances no meio da história que eu não contei, né? Claro. Até não, chegar nesse momento. O livro é bastante interessante. Você vê pelos temas que tem coisas muito legais e muitos temas bons a serem abordados, inclusive fora daqui, como pautas. Interessante, eu falei aqui no começo da nossa conversa sobre essa evolução de publicações do jornalismo esportivo. Como é que você vê? Porque o Everaldo Lopes, inclusive, lançou um livro essa semana, né? Um livro de 100 anos do futebol no Rio Grande do Norte. O Luan também falou do Marinho Chagas. Inclusive, tem Marinho Chagas, se não me engano, no seu livro. Está falando da bruxa? É Marinho a Arena Chagas. Da Bruxa, né? Porque é a Arena das Dunas Marinho Chagas, eu falo disso. Pois é. Então, como é que você vê essa nova onda? Eu vejo como uma grande oportunidade para quem está, inclusive, iniciando, saindo das faculdades, saindo da universidade, de enveredar por essa área, né? Porque hoje você tem editoras de autopublicação também, que você não precisa desembolsar um valor alto para poder publicar sua obra. Lógico que você vai limitar, como no audiovisual também, né? Você tem essa limitação de financiamento e tal, a distribuição é muito difícil também nas livrarias. Mas essa autopublicação é possível você publicar um livro com tiragens pequenas e ficar aqui na nossa região, né? É possível sim, e foi assim que eu consegui também, dessa forma, lógico, submetendo o trabalho a uma editora, que é a editora Penalux, que é de Guaratinguetá, mas eu vejo existem muitas histórias para contar, muitos personagens. Eu tenho a crônica número 1 é O Rei dos Reis, que é falando do Joca, que é roupeiro do ABC. Mais de 50 anos de ABC. O ABC vai fazer 102 anos. Metade desses anos, o Joca tá no ABC. Imagina o quanto de história que ele tem para contar. Certeza. Para ser contada, né? Então tem muito personagem, muita coisa para contar, mas até agora poucos se arriscaram, né? Eu estou começando a
a buscar isso. Espero que venham Mas outros que bom. daqui em diante. A gente perguntou antes, vai perguntar agora, né? Por que futebol com sotaque potiguar? De onde surgiu o título? Sim. E, claro, o pessoal em casa que quiser comprar o livro, quiser ter acesso, como faz, Rafael Marais? Onde é que você encontra? Quais são as livrarias? Pode ser pela internet. E se quiser dizer quanto custa também, não vai fazer mal nenhum. Posso. O futebol com sotaque potiguar é meu jargão que eu utilizo na rádio. Hoje eu tô atuando em rádio, né? Porque eu sempre tive dificuldade para tentar neutralizar meu sotaque quando eu entro no ar, né? Sim. Falar popularmente, você que está assistindo, é o tal do chiado, né? Tentar mudar um pouquinho o sotaque para ir para o ar. Então, eu coloquei de propósito esse jargão, né? Justo, porque né? eu falo com o meu sotaque potiguar, independente de onde eu estou falando. Então, eu sempre inicio e termino a minha participação na rádio falando: hoje entrei no ar para falar de futebol com sotaque potiguar, e termino da mesma forma. Se eu for falar de basquete, aí eu falo basquete com sotaque potiguar. Se eu for falar de vôlei, vou falar de vôlei com sotaque potiguar. Eu faço essa brincadeira também. Legal. E virou meio que um registro meu, né? Sempre que os ouvintes que me encontram, falam comigo, sempre fazem essa brincadeira, né? O rapaz do sotaque potiguar. E aí eu achei que valeria a pena, por ser o primeiro livro, por ser uma coisa que é característica minha de colocar esse título. Sobre as vendas, o lançamento vai ser sábado agora, dia 6, na Golmania Store, que é uma loja que fica ali na Prudente de Moraes, próxima à Arena das Dunas, Marinho Chagas, a Arena da Bruxa, né? Como eu coloco no texto. Lá na Golmania Store, de 8 às 12 da manhã e 13 às 15. 8 às 12, 13 às 15 horas. Ou seja, durante todo o expediente da Golmania eu estarei lá recebendo quem quiser comprar. R$ 36,00 o valor do livro. E só comparecer lá que eu faço a dedicatória, a gente bate uma foto, para me conhecer, conhecer o livro e ter a oportunidade de conhecer a obra. Rafael, agradecer demais a sua presença aqui com o seu livro. Mais uma vez mostrar aqui, ó, Futebol com Sotaque Potiguar. Belíssimo livro, vale a pena. Acho que ler vale a pena de qualquer jeito. E é muito mais importante você ler coisas de qualidade e coisas produzidas pelo nosso povo. É mais importante ainda. Parabenizar pelo trabalho. Rafael, é um filho? É um filho de papel. É um filho de papel. Pois pronto, parabéns pelo filho. Muito obrigado pela presença. Né? E claro, mais uma vez reforçar, R$ 36,00. Quem quiser comprar pode procurar a livraria. Pode procurar a Golmania Store, que é a loja onde vai ser o lançamento. Os exemplares que sobrarem do lançamento vão ficar lá à venda. Legal. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Obrigado a vocês que acompanham a gente aqui na TV Tribuna. Se quiser mandar sugestões de entrevista, de novos livros, a gente está sempre aqui às ordens. Itamar@tribunadonorte.com.br. Um abraço, obrigado a todos e a gente se vê por aqui na TV Tribuna.